começo não havia forma, nem chão pra pisar, só um abismo em silêncio, um vazio no ar. Era escuro por dentro, era escuro por fora, mas o Espírito de Deus já pairava na hora. E o nada ouviu quando ele decidiu falar. Sua voz rompe o caos, faz o tempo começar. Haja luz e a noite tremeu de repente. O invisível virou algo vivo e presente. Onde não tinha caminho, ele abriu direção. Onde não tinha sentido, nasceu propósito então. Quando Deus fala, tudo obedece. A luz aparece, o caos se esquece. O que não existia começa a viver. Quando Deus decide, tudo pode ser. Quando Deus fala, o vazio se curva, a noite se rende, a dor já não dura. Não importa o abismo que esteja em você, uma palavra dele faz tudo nascer. Separou luz das trevas, deu nome ao que é, organizou o mundo com poder e com fé. Fez o céu e as águas, terra firme surgir. E o que era impossível começou a florir. Criou o sol pra governar e a lua pra guiar, estrelas como promessas brilhando no ar. Vida encheu os mares, vida voou pelo céu, e tudo que ele fazia refletia quem ele é. E quando tudo parecia completo e perfeito, ele olhou pra terra e fez algo do seu jeito. Com suas próprias mãos, com amor e intenção, ele criou o homem, a sua imagem então, e disse: frutificai, dominai, crescei. Mas o maior presente foi dizer: eu te amei. Quando Deus fala, tudo se alinha, o mundo se forma, a vida caminha do pó. Ele levanta, faz novo outra vez, o impossível se dobra diante do rei. Quando Deus fala, há recomeço, o fim vira início, cura o tropeço. Se tudo em você parece morrer, uma palavra dele faz renascer. Tava tudo em paz, nem um peso no olhar, sem culpa, sem medo, sem nada pra esconder ou provar. Mas no silêncio suave de um dia comum, uma voz sussurrou, distorcendo o que é puro e é bom. Foi isso mesmo que Deus falou. Começou a dúvida entrar, a verdade foi torcida,
só pra mente questionar. O que era certeza virou confusão, e o fruto proibido brilhou na mão. O erro não começa no ato, começa em ouvir, quando a voz errada encontra espaço pra existir. Foi só uma escolha, mas mudou tudo. O olhar já não era mais puro. O que era luz virou escuridão, e o peso caiu no coração. A voz que enganou hoje ainda chama, promete prazer, mas entrega lama. e todo homem que tenta se esconder ouve Deus perguntando: onde está você? Os olhos se abriram, mas não como pensou. Veio a vergonha que antes nunca existiu, nem chegou. Costuraram folhas, tentando cobrir, mas tem coisas que só Deus pode curar dentro de si. E quando ouviram os passos no cair do dia, o medo falou mais alto que a alegria. Se esconderam daquele que sempre amou, e o relacionamento ali se quebrou. Adão, onde estás? Não era pergunta de lugar, era um chamado pra alma que decidiu se afastar. A culpa aponta, a mente tenta fugir, mas Deus ainda vem, mesmo depois de cair. E no meio da queda nasceu uma promessa que um dia pisaria a cabeça da serpente, venceria essa guerra. Foi só uma escolha, mas mudou tudo. O homem Perdeu o mundo, mas Deus não desistiu do seu plano de amor. Mesmo ferido, Ele continuou. A voz que enganou ainda ecoa, mas existe uma voz que restaura a pessoa. e mesmo caído, sem saber pra onde ir, ainda dá tempo de voltar e ouvir. Oh. A terra tava cheia, mas vazia por dentro. Muita gente vivendo sem Deus no pensamento. Violência nas ruas, maldade no olhar. O pecado virou algo normal de praticar. Corações corrompidos, sem limite pro erro. O que era errado virou motivo de desejo. Dia após dia se afastando da luz, ignorando a voz de quem sempre conduz. Quando o homem se esquece de quem Deus é, ele perde o sentido até do que é fé. E Deus olhou a terra e viu corrupção, tudo fora do lugar, longe da sua mão. O que ele criou com amor e intenção agora gritava dor, pecado e destruição. Quando Deus olha, ele vê verdade, não dá pra esconder a realidade. E quando o pecado toma direção, até o céu responde com correção.
com tudo aquilo que o homem se tornou e escolheu. Não porque perdeu o controle da criação, mas porque viu o caminho da destruição. Mas no meio do caos, da escuridão total, tinha um homem que andava na contramão do mal. Noé achou graça diante do Senhor, mesmo no mundo afogado em pecado e dor. Enquanto o mundo ria, ele construía obediência em forma de madeira todo dia. Chamado de louco, ignorado por muitos, mas quem anda com Deus não negocia princípios. E quando ninguém mais quis escutar, Deus decidiu que a terra ia julgar. E Deus olhou a terra e viu corrupção, mas também viu um homem com o coração na direção. Em meio ao juízo ainda existe favor pra quem decide viver na presença do Senhor. Quando Deus olha, Ele ainda procura alguém que não se venda à loucura. E mesmo no mundo em destruição, ainda há graça pra quem anda em retidão. O céu ficou pesado, o vento começou a falar. Algo diferente dava pra sentir no ar. Enquanto o mundo ria, sem querer entender, Noé já sabia o que estava pra acontecer. Martelo e madeira, anos de obediência, construindo esperança no meio da descrença. Cada tábua um ato de fé diante de Deus. Mesmo sem ver chuva, ele creu. Aviso foi dado, mas ninguém quis ouvir. Tem gente que só acredita quando começa a cair. E a porta se fechou, ninguém mais entrou. O tempo da graça ali terminou. O céu se abriu, a terra rompeu, e tudo que era firme se perdeu. Quando a porta se fechou, não dava mais pra voltar. Quem ficou do lado de fora começou a gritar. Mas decisão tardia não muda o final. Quando Deus determina, é ponto final. As primeiras gotas não eram só chuva, era o juízo descendo, rasgando as nuvens. O chão se abriu, as águas subiram, e os gritos da terra pro céu ecoaram e sumiram. O que era orgulho agora virou desespero. O que era certeza virou medo verdadeiro. Tentaram correr, tentaram subir, mas não existe abrigo fora do que Deus decidiu. Lá dentro da arca, silêncio e temor. Lá fora, só dor. E não foi Noé que fechou aquela entrada, foi a mão de Deus encerrando a jornada.
que não tem mais depois. Ou você ouve a voz, ou perde a voz de Deus. A porta se fechou. Ecoou no céu, separando pra sempre quem ouviu e quem não creu. As águas cobriram toda a direção, mas a arca flutuava pela mão do Senhor. Então, quando a porta se fechou, ficou a lição. Graça tem tempo, decisão. Se hoje ainda dá pra escolher e viver, não espera a chuva começar pra crer. Só se ouvir o som das águas ao redor, dias que pareciam não ter fim nem só. O mundo lá fora já não existia mais, só silêncio e espera dentro da arca em paz. Entre medo e fé, entre dúvida e oração, Noé segurava firme a promessa no coração. Porque quando tudo some e não dá pra entender, só resta confiar, mesmo sem ver. Quando parece que Deus se calou, não significa que Ele te abandonou. Deus se lembrou, não esqueceu de você. Mesmo em silêncio, Ele continua a mover. O vento soprou, as águas baixaram, e as promessas vivas nunca se afogaram. Deus se lembrou, no tempo certo agiu. O que parecia fim, Ele redefiniu. Depois da dor, depois da provação, ainda existe recomeço pela mão de Deus. Então a arca parou sobre um novo lugar, sinal de que a história ia recomeçar. Noé abriu a janela, deixou a esperança sair. Um corvo, depois uma pomba, tentando descobrir. E quando a pomba voltou com um ramo na mão, era Deus dizendo: ainda existe vida. Então o verde voltando onde só tinha dor, a prova de que tudo pode florescer de novo, Senhor. E às vezes o sinal vem simples assim, pequeno, mas suficiente pra te lembrar do fim. Porque quem promete também cumpre, e quem começa também conclui. E o mesmo Deus que permitiu a tempestade é o Deus que te guia de volta à realidade. Deus se lembrou, em meio ao caos, quando ninguém via saída ao redor. Ele soprou vida outra vez e trouxe esperança pra
vai te levantar. As águas baixaram, o silêncio ficou. Um novo começo Deus ali liberou. A terra lavada, mas marcas no olhar de quem sobreviveu pra recomeçar. Do pó outra história começa a surgir. Deus sopra propósito, agora é seguir. Frutificai, multiplicai sobre a terra outra vez. Mas não se esqueçam de quem vocês são diante do Rei. Porque recomeço não é só viver, é lembrar do que Deus já fez por você. E Ele colocou no céu uma aliança, um sinal eterno de graça e esperança. O arco nas nuvens pra lembrar quem Ele é, fiel na promessa, constante na fé. E quando as nuvens tentarem cobrir e a dúvida dentro quiser te ferir, olha pro alto e lembra então, Deus não quebra aquilo que chama de aliança, não. Mas junto da graça vem direção. Deus mostra ao homem responsabilidade, então valor da vida, respeito e temor. Porque liberdade sem Deus se perde em dor. E mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda existe fraqueza dentro do homem que viveu. A história mostra, não somos perfeitos, mas Deus continua firme em seus preceitos. Não é sobre nunca cair outra vez, é sobre lembrar de quem te sustém. Porque o mesmo Deus que julgou a terra é o Deus que também faz aliança e espera. E entre justiça e amor profundo, Ele decide não desistir do mundo. E Ele colocou no céu uma aliança, não baseada em homem, mas na sua constância. Mesmo que o tempo tente apagar, a fidelidade dele não vai mudar. Se a tempestade voltar a aparecer e o medo quiser te fazer esquecer, existe um sinal acima de você. Deus continua dizendo: eu não desisti de você.
todo mundo falava a mesma voz, os mesmos planos, os mesmos nós, e decidiram construir algo pro alto alcançar, uma torre tão grande que o céu pudesse tocar. Vamos fazer nosso nome permanecer, sem perceber o orgulho crescer, tijolo por tijolo, ego e ambição, tentando ocupar o lugar da direção. Quando o homem quer subir sem Deus, se perde tentando ser mais do que é ser. E o céu confundiu as vozes, o orgulho dividiu as forças. O que parecia impossível parar desmoronou antes de terminar. Quando Deus vê o coração se exaltar, até aquilo que parece forte pode desabar, porque nenhum império vai permanecer se nasceu longe do querer de Deus. O som virou ruído, ninguém entendia. A mesma língua agora dividia, mãos separadas, caminhos sem direção. A soberba trouxe confusão, que ainda hoje o homem tenta subir, construindo reinos pra se sentir existir. Mas sem Deus no centro da construção, toda a grandeza termina no chão. Não é sobre a altura, é sobre fundamento. Não é sobre fama, é sobre alinhamento. Porque quem sobe sozinho cai sem perceber, mas quem anda com Deus não precisa aparecer. E o céu confundiu as vozes pra lembrar quem governa as nações. O homem faz planos tentando controlar, mas só Deus sustenta o que deve ficar. Se o orgulho levantar construção em você, ainda dá tempo de descer, antes que a própria ambição transforme seus sonhos em confusão. No meio de tanta gente comum, Deus chamou um homem, só um, sem mapa na mão, sem saber o lugar, só uma promessa mandando caminhar. Sai da tua terra, deixa o passado, deixa aquilo que tem te aprisionado, porque existe um destino além do que você vê. Mas pra viver o novo, precisa obedecer. A fé começa onde o controle termina, e quem anda com Deus aprende a confiar na caminhada divina. Sai da tua terra, vem comigo andar. Tem promessa esperando você atravessar.
sonhou, pra quem responde quando Deus chamou. Abraão partiu sem tudo compreender, mas decidiu pela fé obedecer. Cada passo era um ato de confiança, cada dia sustentado pela esperança. E quantas vezes Deus também chama assim, pra sair do lugar que limita o fim. Mas o coração se apega ao que passou, sem perceber o novo que Deus preparou. Não é sobre conforto, é sobre propósito. Não é sobre certeza, é sobre confiar no Todo-Poderoso. Porque às vezes Deus tira você de um lugar só pra mostrar até onde pode te levar. Sai da tua terra, existe mais além. Deus não chamou você pra viver refém. Tem promessa viva esperando acontecer, pra quem tem coragem de obedecer. Sai da tua terra, escuta a direção. O céu ainda chama pelo nome então. E quem entrega tudo pela voz do Senhor descobre que nunca perdeu, ganhou algo maior. A promessa ainda viva, mas o tempo passou. E Abraão em silêncio se perguntou: como acreditar no que ainda não chegou? Se os anos passaram e nada mudou. O coração cansa de tanto esperar, quando o impossível insiste em ficar. E entre a promessa e a realidade, a fé trava a guerra contra a ansiedade. Mas Deus não trabalha no relógio do homem. O tempo dele sustenta os que confiam no seu nome. Olha para o céu, tenta contar as estrelas que você não pode alcançar. Assim será tudo aquilo que eu prometi, mesmo que hoje seus olhos não consigam ver daqui. Olha para o céu, não para o chão. A promessa ainda vive na minha mão, porque aquilo que Deus decidiu fazer, nem o tempo consegue interromper. Na escuridão daquela noite sem fim, Deus falou mais alto dentro de mim. Não era sobre lógica ou explicação, era sobre confiar, mesmo sem visão. E quantas vezes também somos assim, querendo respostas antes do fim. Mas fé não é enxergar primeiro acontecer, é continuar andando antes mesmo de entender. O céu continua cheio de sinais pra lembrar que Deus nunca volta atrás. E se Ele prometeu, vai cumprir, mesmo quando tudo
até o final. Vai viver aquilo que parecia irreal. Depois de tanta espera, promessa e oração, Deus pediu justamente aquilo que Abraão segurava na mão. O filho da promessa, o sonho que nasceu, agora sendo levado de volta pra Deus. 3 dias caminhando em silêncio e tensão, cada passo apertando mais o coração. Isaac perguntou ao pai: onde está o cordeiro então? E Abraão respirou fundo antes da resposta em oração. Tem provas que não fazem sentido explicar. Só quem confia consegue continuar. No alto do monte, Deus vai prover, mesmo quando a fé começa a tremer. Quando tudo parecer difícil entregar, existe um Deus que continua a sustentar. No alto do monte, antes do fim, o céu já preparou o que é pra mim. Porque quem coloca tudo diante do altar descobre que Deus nunca deixa faltar. A lenha pronta, o altar levantado, o céu em silêncio, coração apertado. Mas antes que a dor pudesse acontecer, a voz de Deus ecoou, fazendo tudo estremecer. Abraão, não toque no menino, porque Deus já conhecia seu coração rendido. E preso no arbusto havia provisão, um cordeiro preparado desde então. Às vezes Deus não quer tirar, só quer saber se Ele ainda é o primeiro lugar. Porque existe coisa que a gente segura tanto, que sem perceber transforma a bênção em trono. Mas quem aprende a confiar até o final, vê o impossível se tornar sobrenatural. No alto do monte, Deus vai prover, mesmo quando você não consegue entender. O céu continua cuidando de cada detalhe, mesmo em meio à dor e à batalha. No alto do monte, Existe visão, existe resposta, provisão. E quem continua firme diante do Senhor descobre que obediência também é amor.
José carregava algo diferente no olhar. Sonhos grandes, difíceis de explicar. Enquanto o céu mostrava o que iria acontecer, os homens ao redor começavam a se enfurecer. O favor de Deus despertou ciúme e divisão. Até dentro da própria casa nasceu oposição. Porque nem todo mundo suporta enxergar aquilo que Deus decidiu levantar. Tem gente que ataca o sonho porque não consegue entender o propósito. Os sonhos de José não morreram no chão, nem no poço escuro da traição. Porque aquilo que Deus escreveu pra acontecer, nem a inveja consegue deter. Os sonhos de José atravessaram a dor, passaram pelo silêncio e pelo temor. Porque promessa que nasce do céu não termina enterrada pelos homens cruéis. Jogaram José dentro de um poço vazio, tentando apagar aquilo que Deus já definiu. Venderam seu nome, sua história, sua voz, mas o céu ainda caminhava com José após tudo ao redor feroz. E quantas vezes também acontece assim, quando Deus coloca algo grande dentro de mim. As pessoas tentam parar o que não compreenderam, sem perceber que os sonhos nasceram no eterno. O poço não era o fim, era só o caminho até o destino, enfim. Porque Deus usa até a dor pra levar você ao lugar que prometeu com amor. E quem permanece fiel na escuridão descobre que o céu ainda segura sua mão. Os sonhos de José continuam vivos aqui, mesmo quando tudo parece ruim. Porque existe propósito além da aflição. Existe um Deus governando cada estação. Os sonhos de José não foram esquecidos, nem pelos homens, nem pelo destino. E quem permanece firme diante do Senhor vai ver o impossível florescer em meio à dor.
José chegou como servo estrangeiro, longe de casa, sozinho no deserto inteiro. Mas mesmo em terra de humilhação, a presença de Deus ainda estava em sua mão. Tudo prosperava onde ele tocava, porque o céu silenciosamente o acompanhava. Até que olhos errados começaram a desejar aquilo que Deus separou para não se contaminar. Tem tentações que aparecem disfarçadas, tentando destruir promessas preparadas. Na casa de Potifar, José escolheu não se entregar, porque quem teme ao Senhor de verdade não vende a alma pela oportunidade. Na casa de Potifar, a mentira tentou o derrubar, mas Deus ainda estava vendo tudo acontecer, mesmo quando ninguém conseguia entender. Todos os dias a voz insistia, chamando José pra cair na armadilha. Mas há batalhas que não se vence ficando. Tem momentos em que fugir é continuar honrando. A roupa ficou, mas a consciência permaneceu, enquanto a injustiça diante dele cresceu. José foi lançado novamente na prisão, mesmo carregando pureza no coração. Nem toda perda significa derrota. Às vezes Deus protege fechando portas, porque quem permanece fiel na escuridão vai descobrir depois o propósito da provação. E mesmo quando a mentira parece vencer, o céu continua escrevendo o que vai acontecer. Na casa de Potifar, José escolheu permanecer, porque caráter vale mais do que prazer, e fidelidade também é forma de vencer. Na casa de Potifar, a dor não conseguiu parar aquilo que Deus decidiu levantar, nem a prisão conseguiu apagar. O rei dormiu, mas o céu falou através de sonhos que ninguém interpretou. Vacas magras, campos sem vida no chão, mistérios trazendo inquietação. Os sábios tentaram explicar, mas existe coisa que homem nenhum pode revelar. Até lembrarem do jovem esquecido na prisão, que carregava respostas vindas da revelação. Porque o dom que Deus entrega permanece vivo, mesmo no silêncio e no esquecimento sofrido. O sonho do rei não era apenas visão,
Nenhuma prisão consegue impedir os planos seus. 7 anos de fartura viriam primeiro, depois a fome pisaria o mundo inteiro. E José falou com sabedoria e direção, preparando o Egito para a próxima estação. Da prisão ao governo em um só momento, porque Deus muda histórias acima do entendimento. Aquilo que parecia atraso e dor era só preparação do Senhor. O céu nunca perde o controle da história, Mesmo quando tudo parece sem memória, porque existe tempo pra exaltação. depois do processo e da humilhação. E quem continua firme sem desistir vai viver aquilo que Deus decidiu cumprir. O sonho do rei mudou destinos, Mudou caminhos, governos e ministros. porque quando Deus decide levantar alguém, Nem o passado consegue impedir também. O sonho do rei ecoa até hoje. Então Deus ainda entrega a visão e direção. E quem permanece fiel na escuridão vai descobrir o propósito da preparação. Anos passaram desde aquele chão, desde o poço escuro da rejeição. Agora diante dele estavam os irmãos, sem perceber quem estava em suas mãos. O menino ferido agora governava, enquanto o passado diante dele se ajoelhava. E o silêncio pesava mais que a própria dor, até que José chorou diante do Senhor. Porque existem feridas que só Deus consegue tocar, e dores que o tempo sozinho não pode curar. Eu sou José, aquele que vocês tentaram esquecer, mas Deus transformou minha prisão no caminho da restauração. Eu sou José, e mesmo depois de tudo acontecer, o céu pegou aquilo que feriu meu coração e transformou em propósito e redenção. Tomou conta de cada olhar, achando que José iria se vingar. Mas quem atravessa o processo com Deus aprende que perdão também vem dos céus. Você
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus escreveu outro final pra mim. Porque aquilo que parecia destruição era o céu preparando salvação. Tem coisas que machucam profundamente, mas Deus continua trabalhando silenciosamente. E quem permanece firme até o final descobre que a dor não define o destino final. Porque acima da traição e da maldade existe um Deus conduzindo cada verdade.